Olá moçada, sejam bem-vindos de volta. Hoje eu trago uma review que consumiu muito do meu tempo e sanidade até ficar pronta. Mas antes de apresentar o jogo de hoje, eu preciso estabelecer um pouco de contexto. Eu preciso falar brevemente sobre a Pandemic, o Batman, o Gary Oldman e o depoimento incoerente de um ex-funcionário psicologicamente abalado com sua rescisão de contrato. Fundada em 1998 por Andrew Goldman e Josh Resnick, a Pandemic foi um estúdio que fez parte da infância de muita gente. Se o nome por si só não te lembra nada, foram eles que fizeram Mercenaries, Destroy All Humans e um monte de jogos do Star Wars que eu não me importo, mas que as pessoas gostam. Agora corta pra 2005, onde Batman Begins havia acabado de sair nos cinemas. O Nolan tinha mandado bem, a Warner estava contente, e um monte de nerdolas entraram em choque, porque eles tinham acabado de ver algo que até então eles pensavam que jamais fosse acontecer. Uma retratação não cartunesca do Batman no cinema. A Warner, sendo a Warner, queria tirar o máximo que eles podiam dessa nova franquia. Então eles começaram a procurar um estúdio para produzir um jogo baseado no próximo roteiro, que seria The Dark Knight. O estúdio selecionado acabou sendo a Pandemic, mais especificamente o escritório de Brisbane, na Austrália. O projeto, a princípio, não ia ser muito diferente do que tinha sido feito para o Batman Begins, um jogo linear de ação e aventura focado em combate melee, coisa simples. Mas a Pandemic, sendo a Pandemic, parou e pensou, e se a nossa Gotham fosse um mundo aberto? E então, anos e anos antes da Rocksteady, foi exatamente isso que eles tentaram realizar. E a palavra-chave aqui é tentaram. Porque sabe o que demora bem mais que um jogo e um filme até ficar pronto? Um jogo de mundo aberto. Essa decisão por si só não causava nenhum problema muito grande. Mas ela, somada ao fato deles não terem uma engine de nova geração em mãos, era levemente preocupante. Até então, o pessoal de Brisbane tinha feito uma série de protótipos para o PS2, mas para começar a trabalhar para valer, eles precisavam esperar por uma engine que o pessoal de Los Angeles estava desenvolvendo. Essa engine era chamada Odin. E ela estava sendo feita justamente com a nova geração e jogos de mundo aberto em mente. O escritório de Los Angeles tinha esse projeto de estimação que eles adoravam, que era um shooter de mundo aberto na Segunda Guerra. E era nesse jogo que todos os testes com a Odin estavam sendo feitos. E de acordo com o que eles estavam vendo, a parada era promissora e podia servir muito bem no projeto da Warner. Era só questão de esperar até ela ficar pronta. E quando isso finalmente aconteceu, e o pessoal de Brisbane obteve acesso à engine, eles imediatamente foram ao trabalho, na esperança de converter tudo com sucesso e poder finalmente seguir em frente com o desenvolvimento. Eu agora vou compartilhar com vocês uma representação artística de como isso terminou. Quando eles começaram a transferir os assets de seja lá que porra eles tinham usado até então para Odin, eles caíram de boca numa pilha de problemas de compatibilidade. O processo de correr atrás e resolver essa questão por si só já garantia que a deadline não poderia ser atendida. A cagada foi tão grande que em 2007 a parent company do estúdio direto e reto vendeu eles que nem escravo para se livrar da obrigação com a Warner. E assim, da noite pro dia, a orgulhosa nova dona da Pandemic se tornou a... A essa altura eles estavam a 1 ano do prazo de entrega do projeto, ainda sofrendo dificuldades em consertar o port para a nova geração. A EA até deu um jeito de adiar o lançamento do jogo para coincidir com a chegada do filme em DVD, mas desnecessário dizer que não adiantou nada, eles simplesmente não tinham o que entregar. A EA perdeu o papo de 100 milhões de renda em potencial com a falha na conclusão do contrato com a Warner. A divisão de Brisbane da Pandemic foi apagada da face da terra, e já que ninguém quis renovar a licença, os direitos de um potencial jogo do Batman voltaram para a Warner, que por sua vez foi em busca de outro estúdio para tentar de novo no futuro. E o único motivo pelo qual sabemos dessa história toda foi que um pouco antes do jogo ser cancelado, o Gary Oldman falou brevemente sobre o projeto numa entrevista, coisa que ele não tinha permissão de fazer, já que a EA, e todo mundo envolvido na verdade, sabia que o projeto ia pro saco e queria fingir que ele nunca existiu para evitar animar o público para algo que não ia acontecer. Ops! Desse ponto em diante, a Pandemic ficou numa posição bem escrota. E o que eu vou falar agora eu preciso que vocês mantenham em mente ao longo desse vídeo, porque é importante. Nos últimos dias da empresa, a Pandemic estava completamente necrosada. Muito provavelmente devido à sobrecarga, tendo em vista que, segundo o próprio Resnick, todos os projetos do estúdio na época consistiam em mundos abertos massivos, de forma que a administração de recursos era um pesadelo. A título de referência, sabe isso tudo que eu acabei de descrever sobre o desenvolvimento do Dark Knight? Pois é, eu só escondi um detalhe. Aquele projeto todo estava nas costas de um time só.
e não do estúdio inteiro. A outra metade do pessoal de Brisbane estava trabalhando em outro jogo completamente diferente, que também nunca viu a luz do dia. Outro fator importante a se considerar é que perder um estúdio inteiro e fracassar num projeto pro qual todo mundo estava animado não deve fazer muito bem pra moral. Segundo o ex-funcionário, os cabeças do estúdio estavam completamente letárgicos, sem saber o que fazer. Eles simplesmente não cobravam mais produtividade e, quando possível, direto e reto evitavam se envolver ativamente nos projetos. Esse cara também afirma aqui que as pessoas estavam sendo promovidas com base em lealdade, seja lá que porra isso signifique. Provavelmente isso só quer dizer que algumas pessoas da gerência sentiram o que vinha a seguir, mas não se preocuparam, porque sabiam que tinham um futuro garantido na EA. Então vai ver, eles quiseram estender essa segurança a alguns dos amigos dos andares de baixo, eu não sei ao certo. Mas falando bem resumidamente, era essa a situação da Pandemic em seus últimos dias. Um estúdio completamente deprimido, desorganizado, improdutivo e carente de liderança, se esticando muito além da própria capacidade com múltiplos projetos gigantescos, tudo isso enquanto eles estavam passando por uma crise econômica global na mão de uma parent company notória por dissolver estúdios por bem menos num dia bom. Eu acho que já ficou bem óbvio como essa história termina. A EA resolveu que o melhor a fazer seria o que ela faz de melhor. Então, em 2009, a Pandemic foi liquidada. Agora, eu sei que esse papo de um ex-funcionário anônimo disse X sobre Y é bem velho e que nunca é prudente dar ouvido a esse tipo de coisa. Especialmente quando as declarações de tal indivíduo incluem o fato do seu local de trabalho ter se tornado uma organização pseudo-monárquica, com hierarquia baseada em suzerania e vassalagem. Mas, francamente, nesse caso em particular, eu tendo a não duvidar. Porque o fato do estúdio ter se degenerado a esse ponto explica muita coisa sobre seu último lançamento. O que me leva, finalmente, ao jogo de hoje. Frequentemente esquecido e até desconhecido, Desabotor é um jogo sobre percorrer as ruas e telhados da Paris de 1940, explodindo tudo que tiver uma suástica estampada. Você pode encontrar Desabotor saindo a preço de banana nas promoções da Origin, ou na GOG por um preço maior. Cópias físicas para o PS3 e 360 ainda circulam por um preço razoável pela internet, mas, pessoalmente, por motivos que ficarão progressivamente mais claros ao longo desse vídeo, eu recomendo adquirir sua cópia através de distribuidoras informais. Esse jogo só me custou alguns centavos a mais que um maço de G e eu ainda diria que saiu caro. Jargões utilizados de forma liberal para se referir a esse jogo incluem, mas não se limitam a uma obra-prima esquecida, uma gema oculta e o melhor jogo de mundo aberto que você nunca jogou. Eu não sei o que passa na cabeça dessas pessoas, mas eu posso lhe garantir que Desabotor não é nenhuma dessas coisas. Na época em que ele foi lançado, Desabotor já chegou no PC com vários problemas de performance e estabilidade, e em máquinas modernas a situação é pior. Então não espere que o jogo funcione perfeitamente no PC logo de cara. Você terá que tomar certas providências. Com isso em mente, eu linkei na descrição uma lista da PC Gaming que compila potenciais problemas que podem ocorrer com o jogo e soluções correspondentes. Eu acredito que nessa lista também haja o link para um patch feito pela comunidade que converte a versão da Origin para GOG, que é melhor nesse quesito. Pessoalmente, eu consegui fazer o jogo rodar de forma confiável e satisfatória usando só os fixes da lista e sem precisar recorrer ao patch. Use o seu bom senso ao decidir como lidar com essa questão, mas faça o que fizer, não jogue esse jogo no PC sem conferir a lista. Caso contrário, divirta-se com Cyberpunk 1940. Agora, se todos os problemas desse jogo se limitassem a questões técnicas relacionadas à versão de PC, esse assunto seria bem mais agradável. Afinal, que jogo antigo não tem esse tipo de problema? Que jogo moderno não tem? Mas, infelizmente, não é tão simples assim. Os problemas desse jogo vão muito além do que os patches da comunidade podem consertar. E um bom lugar para começar a falar sobre eles é pela história. Desabotor conta a história de Sean Devlin, um mecânico norte-irlandês que se envolveu com a luta política em sua terra natal, e que após se desiludir com o conflito, conseguiu emputecer todo mundo ao seu redor. A população o via como um terrorista escroto e o queria morto. O IRA o via como um traidor e o queria morto, e as autoridades britânicas e grupos lealistas o viam como um nacionalista católico e o queriam morto. Tal queda de reputação não só o levou a ser caçado, como também levou ao assassinato de seu pai num incêndio
incêndio criminoso. Nesse ponto, Sean foi acolhido por Vittorio Morini, que era um conhecido da família e o líder de uma equipe de corrida. Morini não só ajuda o Sean a escapar para a França, como também o contrata como mecânico, depois o treinando para se tornar o piloto do time. Falando no time, ele também é composto pelos irmãos Jules e Véronique Rousseau. Eu não sei exatamente o que eles fazem, eu acho que Jules era o antigo piloto e Véronique cuidava da contabilidade, sei lá. A questão é que aos poucos esse pessoal acaba se tornando a segunda família de Sean. E no Grand Prix de Saarbrücken, chega o momento de nosso herói pôr à prova o seu talento. É aqui também que somos apresentados ao antagonista e piloto rival, Kurt Dierker. Na pista, Sean acaba tomando a liderança e ultrapassa Dierker perto do fim. Mas em uma espetacular demonstração da superioridade ariana, Dierker se recupera e vence a corrida. Sean e Jules, merdeiros patológicos, decidem responder a tal mesquinharia com vandalismo. Eles jogam o carro de Dierker da porra de um penhasco, mas são capturados no ato. E, infelizmente, Dierker é muito mais que só um piloto. Jules realiza o sonho de todo entusiasta de automóveis e é transformado em um conversível. O Sean consegue escapar e o resto do time Morini passa a viver foragido em uma casa de fornicação pertencente a Madame Ludivine, mãe de Jules e Véronique. Sean é lentamente consumido pela culpa e pelo ódio até que Luc Godin, líder de uma singela célula de insurgentes, lhe convida a se juntar à luta contra os nazistas. Desse ponto em diante na trama é ladeira abaixo. Analisando mídia, você eventualmente aprende a diferenciar uma história mal feita e mal contada de uma que estava indo bem, mas se prejudicou após corte severo de conteúdo, como cenas e diálogos. T-Saboteur é excepcional porque, aparentemente, ele sofreu com um pouco dos dois. Isso é meio difícil de explicar, porque é algo que você pode perceber melhor jogando, coisa que eu definitivamente vou fazer aqui no canal. Mas dá pra ver que o time de escritores estava completamente de sacanagem com a cara uns dos outros, com uma parte tentando contar uma história e a outra mais preocupada em fazer o jogo ser legal e maturo. Só que da mesma forma que Hunt Down the Freeman é legal e maturo. Isso sem falar que por causa dos cortes de conteúdo, o time de escritores teve que simplificar e diluir o roteiro original ao extremo. E a melhor maneira de entender os efeitos dessas restrições e dessa inconsistência de talentos no time de roteiristas é olhando para os personagens em si, todos os quais são menos desenvolvidos que a Somália e que permanecem assim ao longo do jogo inteiro, graças a pouco tempo de tela e interações pouco significativas. Bom, então vamos começar pelo homem, a lenda. O Sean. Ele é irritante e carismático ao mesmo tempo, o que é esquisito. É observando ele que dá pra perceber um problema que assola o jogo inteiro, que é a inconsistência de tons. Numa hora tem humor constrangedor, com frases de efeito e putaria gratuita, e na outra tem um tom Ed que tenta demais ser sombrio, ao ponto de dar a volta e perder completamente a seriedade. Eu também acho curioso que o Sean deveria estar sofrendo de síndrome do sobrevivente e estresse pós-traumático severo, mas o jogo só lembra disso e faz ele agir de acordo uma vez. No resto do tempo ele é mó bom vivant, enchendo o cu de cana e chavecando puta no cabaré. Eu sei que pode ser feito o argumento de que ele só tá reprimindo seus sentimentos, e esse seria um bom argumento se ele fosse um personagem secundário. Só que ele é o protagonista de um jogo. Ou seja, não é nem como se a gente só estivesse vendo as coisas da perspectiva dele, a gente é ele. Então nós deveríamos ter insight do que passa na mente dele. E o trabalho do jogo era nos apresentar essa informação de forma criativa. E para ser justo, eles provavelmente até tentaram fazer isso tudo em algum momento, mas nunca conseguiram mostrar porque, bem, vocês já sabem. E como eu disse antes, essa falta de construção de conceitos acaba enfraquecendo muito a trama. Certas coisas acontecem, mas sem os precedentes apropriados elas são gratuitas. Eis um exemplo. Tem um certo ponto no fim do jogo onde Sean revisita a sala onde ele foi torturado e onde Jules foi executado. E ele fica visivelmente perturbado com essa experiência. Ele tem até um flashback clichê, só que essa cena toda acaba sendo meio ridícula porque essa é a primeira vez que a gente vê ele tendo pensamentos intrusivos sobre o que houve. E é no final do jogo. É sério que o melhor que eles puderam fazer foi essa montagem clichê de última hora? Enfim, pra completar, depois disso, ele entra na sala, coloca um monte de dinamite na cadeira onde Jules estava sentado quando morreu e explode a sala. O que é uma simbologia simplesmente ridícula. Eu não tava brincando quando eu disse que isso parece algo que o Berkan escreveria. Isso é sentimentalismo nível moleque Ed de 15 anos, que daqui a 10 anos vai ler o que escreveu e vai querer se enforcar no ventilador da sala. E continuando na tendência de personagens vergonha alheia, o Dierker é um vilão de merda, porque o único traço de personalidade que ele tem é ser escroto e caricato. Ele é literalmente só uma desculpa para a história acontecer. O que é uma pena, porque dá até pra sentir que o personagem dele era planejado para ter uma certa profundidade. O Dierker é portador de um ego massivo e de um complexo de superioridade violento. É perfeitamente lógico que alguém assim fosse dedicar sua vida ao esporte como forma de saciar sua necessidade de validação num espaço competitivo. E é
é mais lógico ainda que alguém assim viesse a enxergar o Terceiro Reich como uma oportunidade perfeita de se encaixar em algo que conversa diretamente com a visão que ele tem de si mesmo. E mais importante, algo capaz de satisfazer o seu sadismo de uma maneira que ele nunca antes pôde e sem consequências. Mas adivinha o que o jogo faz com esse material todo? Isso mesmo, nada. Ao invés de desenvolver o personagem com base nesses elementos, eles só focaram em tornar o cara numa piada. E eles conseguiram isso insistindo constantemente no quão edgy e vilanesco ele é, através dos artifícios mais constrangedores que você possa imaginar. Por exemplo, na cena do interrogatório, quando ele perde a paciência e mata Jules, dá pra ouvir uma sonoplastia animalesca, tipo um rosnado no fundo, meio que querendo dizer: olha só como esse cara é maligno e selvagem. E francamente, essa é a coisa mais gay que eu já vi na porra da minha vida inteira. Caso você pense que eu tô de sacanagem com a tua cara, aqui vai. You fucking bastard! You fucking bastard! A pessoa responsável por isso tem um emprego, e eu tô empacado aqui fazendo review do trabalho dela. A Veronique tem um arco onde ela se torna uma guerrilheira fria, completamente desconexa da garota normal e sem personalidade que ela é no começo. Quer dizer, no fim ela ainda não tem personalidade, só que agora ela mata gente, sei lá. Mais uma vez, essa é uma daquelas situações onde o jogo não só não dá ao personagem o tempo de tela necessário para o desenvolvimento dele ser bem feito, como também não dá a ele o tempo necessário para eu me importar com ele para começo de conversa. Mas dito isso, o arco da Veronique é um dos menos agressivamente ruins. Já o nosso amigo Jules, coitado, mano. O Jules é um ninguém do caralho nessa história toda. O mano é só um plot device mesmo. A Franziska também é a mesma coisa. Franziska, pra quem não sabe, é a piranha nazista gostosa que anda com Dirk. Ela tem pinta de quem foi planejada pra ser uma vilã secundária e provavelmente uma boss de algum tipo, o que seria irado. Mas sabe o que fizeram com ela? Pois é, eu também não, porque ela só some. Nenhuma resolução é dada pro personagem, ela só não aparece novamente depois de um certo ponto na história. Mas eis uma curiosidade sobre Franziska. Eu tenho motivos para crer que ela tenha sido responsável pelo surgimento do meu fetiche com uniformes nazistas. Quer dizer, ou foi ela, ou foi o August Diehl em Bastardos Inglórios, e como os dois foram mais ou menos na mesma época, eu não tenho como ter certeza. Mas de longe, sem sombra de dúvidas, o personagem mais sacaneado nessa história inteira foi o Vitória. O jogo não trata ele muito diferente de nenhum outro personagem, ou seja, ele é tratado que nem um pedaço de cocô, mas tem algo especialmente frustrante em relação ao potencial que ele tinha, porque, a não ser que eu tenha entendido algo errado, eles podiam ter trabalhado o personagem de forma muito melhor e sem precisar mudar muita coisa. Eu vou dizer como e porquê. Mais ou menos pela metade do jogo, tem uma missão onde o Sean quase se mata tentando pegar o Dirk, e logo depois dela o ícone do Vitória aparece no mapa. Mas ao invés de uma missão com ele, o que a gente recebe é um diálogo bem breve, onde ele tenta convencer o Sean a parar com essa palhaçada de vingança enquanto ainda dá tempo. E esse é um bom diálogo, eu gosto bastante desse momento entre os dois. Pra mim, ele é um bom exemplo de como nem todos os escritores desse jogo eram deficientes mentais. Veja por si próprio. When I heard you were back, I prayed that this vendetta of yours was finished. Your eyes tell me it is not. Dirk is still breathing. So what? Would you trade your own life for his? Aye, gladly. Then you are a fool. Only gravediggers profit from such madness. Jules is owed a debt. I'd see it paid in full. This isn't about Jules. Have you forgotten why you had to flee Ireland in the night? Have you forgotten what happened to your father? You, of all people, know the price of revenge. How much it costs the people we love. I took you into my home. Made a better life for you. You have no right to throw it away. I can't turn away now. I've made my choice. I'm sorry, Vittori. You'll have to live with that. Depois dessa interação, algum tempo passa, e a Resistência começa a bolar um plano para assassinar o Dirker durante uma corrida que vai ter na cidade. O plano é ganhar a corrida para humilhar o cara em público, e depois enfiar um carro-bomba com tudo no pódio para matar ele e, bem, o público. E para isso eles até roubam de volta a Aurora. A Aurora é o carro do time Morini, que tinha sido apreendida depois do lance em Saarbrücken. E diga-se de passagem, eu gosto muito da forma como eles valorizam o reencontro com o carro. Ele recebe o tratamento de um personagem, e considerando que a parada é praticamente uma extensão do Sean, eu diria que é um tratamento merecido. Em geral, esse é um momento bem legal na história, e até aí tá tudo bem. Só que de repente o Vitória toma uma atitude
Interessante. O Vittori decide ir pelas costas do Shan e se oferece para pilotar no dia do atentado. Isso foi uma boa jogada da parte dos escritores, porque dá para entender a linha de raciocínio do Vittori. Ele tá vendo o Shan se afundar cada vez mais num estilo de vida similar ao antigo e quer puxar ele de volta. Ele tentou convencer o cara a desistir dessa porra, mas não conseguiu. Então agora, ele mesmo vai matar o Dirker, na esperança de que isso acabe broxando a raiva do irlandês, permitindo que ele abra a mão e possa seguir em frente. O problema com essa sacada é que, ao mesmo tempo que isso é algo que você esperaria do Vittori, essa também é a parada mais repentina do mundo. Porque o mínimo de esforço que Vittori aplicou em parar a cruzada homicida do Shan foi aquele diálogo que eu mostrei. Os dois personagens mal discutiram esse problema e o Vittori já foi de figura paterna pacata pro modo full jihad. O Vittori eventualmente arriscar a própria vida e potencialmente até se sacrificar pelo futuro do Shan é uma conclusão perfeitamente aceitável e lógica para esse personagem. Mas não seria depois de uma única conversa que não deu certo que ele falaria: ok, então hora de me explodir no meio de um monte de civis por esse garoto. Não, cara, existe sempre uma construção, um processo até a tomada desse tipo de decisão, independente do quão óbvia ela seja. Mas ok, então, como eu acho que eles deveriam ter feito isso? Bom, é aí que vem a parte frustrante. Ao longo do jogo, nós recebemos bilhetes de outros personagens, nos informando sobre missões e coisas do tipo. Em um dado momento, a gente recebe um bilhete da Skyler, o interesse amoroso do Shan, e uma agente do SOE. Nele, ela nos informa que um homem chamado Horst está organizando corridas de rua. Quem é Horst? Ele organiza as corridas de rua. O que o Horst faz? Ele organiza as corridas de rua. No curto período de tempo que temos com ele, Horst faz ou fala algo digno de nota? Não. E sabe qual é a melhor parte? Ele aparece para introduzir a primeira missão dessa atividade, que é um time trial. Na segunda missão, que já é uma corrida para valer, é outro cara completamente diferente no lugar dele. E na terceira já é mais outro. O que aconteceu com Horst? Não era ele que organizava as corridas? Onde ele foi parar? A mulher dele tá desesperada, sem saber onde ele foi. A família dele tá em frangalhos, eles têm 8 filhos e 2 têm poliomielite. Nossa, eu tava pensando numa parada tão louca. Sabe quem teria sido melhor que a Skyler ou o Horst para introduzir essa atividade? Sabe quem teria sido melhor que um bilhete? O Vittori. Sabe o Vittori? O cara que é o líder de uma equipe de corrida? O cara que tem um amor incondicional pelo esporte, com disposição para continuar se dedicando a ele de qualquer forma, mesmo que clandestina? O cara que tá vivendo foragido dentro de um puteiro, onde todo tipo de gente vem e vai, e que poderia ter ficado sabendo das corridas através de membros que frequentam a casa? O cara que foi o mentor e figura paterna de Shan e que compartilharia essa informação com ele? Só pensa na seguinte possibilidade. O Vittori estava preocupado com o Shan e ao mesmo tempo estava rolando aquele plano para matar o Dirker. Então depois que eles recuperam a Aurora, o que o Vittori faz? O Vittori arrasta o Shan para as corridas de rua com a desculpa de que ele precisa treinar, mas também para estabelecer o disfarce que a Skyler arrumou para ele. Além, é claro, de introduzir a atividade para o jogador. Desse jeito, nós veríamos os dois passando tempo juntos, trabalhando para vencer, se divertindo e interagindo. Mas na real, isso seria todo um esquema para dar ao Shan o gosto de uma vida normal, para depois oferecer a ele e a Veronique a ideia de fugir da França e seguir em frente, como era antes. Obviamente isso não funcionaria, então a gente podia ver aquele mesmo diálogo sensacional sendo aplicado num contexto bem mais rico e seria perfeito. Isso sem falar que a decisão radical do Vittori teria mais peso, porque desse jeito nós teríamos visto ele realmente tentando algo, ao invés de só palavras. Mas por algum motivo, os desenvolvedores não conseguiram fazer as 2 ou 3 cutscenes necessárias para isso acontecer. Sério, de todos os problemas dessa história, esse era um dos mais fáceis de consertar. Eles podiam ter feito isso aqui numa única tarde de trabalho. No pior dos casos, uma semana. Quer dizer, eles gravaram diálogos inteiros para esses 3 personagens, certo? Mas você quer me dizer que eles não tiveram tempo de fazer o mesmo com os atores do Vittori e do Shan? Mas Borges, eles provavelmente não tinham dinheiro bastante para pagar os dubladores para gravar essas falas adicionais, ou sei lá. Filho da puta, oferece uma lasanha e uma garrafa de Jameson pros caras, eu não sei. Eu só sei que qualquer coisa teria sido melhor que um NPC que aparece por um total de 30 segundos, só para ficar balangando sem propósito na tela, que nem um peixe que algum espírito de porco tirou da água e tacou na areia. Detetive, meu marido Ross não é visto há meses, eu não sei o que fazer. Não se preocupe, madame. O que quer que tenha acontecido com ele, eu posso lhe garantir que ele mereceu. Eu vou embora agora, mas eu vou levar comigo as muletas dos seus filhos, porque eu quero mais é que eles vão pra merda, e de preferência, rastejando.
Enfim, para aqueles entre vocês que absolutamente precisam de algo na história para se agarrar, mas ficaram desanimados com o meu resumo dos personagens, não se preocupe. O jogo conta com um cast relativamente sólido de personagens secundários. Eu não vou falar muito deles, mas vale exaltar o meu favorito, o Dr. Kong. O Dr. Kong é um tipo especial de psicopata. Ele está para o campo da psicologia, como Joseph Mengele está para a medicina, ou como Henry Wu está para a engenharia genética. Reza a lenda que os estudos comportamentais do Dr. Kong são a base do processo na qual muçulmanos são readequados e reabilitados para integração na sociedade chinesa. Eu não sei quem entre vocês precisa ouvir isso, mas se existem no mundo profissionais qualificados, capazes de corrigir as suas perversões sexuais envolvendo animais antropomorfizados, é lá onde você pode encontrá-los. Alternativamente, você pode caminhar até a igreja mais próxima e pedir educadamente ao sacerdote local para que ele te pregue na porra de uma cruz onde é o seu lugar. Eu fiquei surpreso ao descobrir que certos dubladores fazem mais de um personagem. Por exemplo, André Sogliuso faz tanto Luke quanto Jules. Karen Strassman faz tanto Veronique quanto Francisca. E Zev Eskenazi, dublador do personagem Santos, faz o que eu só posso descrever como terrorismo cultural. Eis uma curiosidade sobre o Sr. Eskenazi. Em seu dia a dia mundano, ele com toda certeza não fala desse jeito. Un momento, Irishman. Muy bien, Irishman. Claro que sí. What can I do for you, my friend? E falando nisso, as atuações em The Saboteur não são exatamente consistentes. Eis um exemplo prático. Quando você informa Madame Ludivine da morte de Jules, a mulher desmorona. Oh, non, non, mon petit-fils! Non! Mon cœur! E é uma atuação até que decente. Por outro lado, quando Veronique recebe a mesma notícia... Oh my God! Where is my brother? Where's Jules? No! Get away from me! This is your fault! You took him to that place! Jules! Piranha, o teu irmão foi torturado e morto, você é autista? Enfim, as atuações são aceitáveis pela maior parte do tempo e divertidas na forma como nem sempre entregam o que deveriam. Além do mais, todo mundo podia entregar uma performance nível Meryl Streep e mesmo assim ia ser difícil levar a sério. Eu digo isso porque as animações do jogo não são das melhores. Elas tendem a ser bem rígidas e borrachudas, com um feeling nada natural, o que acaba me fazendo apreciar ainda mais os segmentos de computação gráfica que são absolutamente lindos. E falando na física, uma coisa que acontece de tempo em tempo com as personagens femininas é que, quando elas andam, as tetas delas podem quicar e balangar de forma violentíssima, o que acaba distraindo muito. E tendo em vista que esse jogo foi parcialmente feito por moleques de 15 anos pra moleques de 15 anos, eu não duvido nem um pouco que isso tenha sido intencional. Inclusive, já que estamos no assunto, a versão de PC desse jogo já vem com uma DLC que introduz shows burlescos com dançarinas seminuas no subsolo do cabaré onde o Sean mora. Porque para isso eles tiveram tempo e recursos. Ok. Eu não tenho muito o que falar sobre a música do jogo, especialmente considerando que a trilha sonora é só uma playlist muito boa de jazz. Eu gosto de jazz. Mas um detalhe interessante que vale a pena mencionar é que o rádio desse jogo funciona de forma diferente do usual para o mundo aberto. Aqui não existem estações nem qualquer tipo de programação que não seja música. Ao entrar num veículo, uma das músicas da playlist do jogo vai começar em um volume baixo e qualidade de som que simula um rádio antigo. Mas gradualmente, o volume vai subir, e conforme a música se torna um som primário de mais alta qualidade, o som do ambiente e do carro são levemente abafados. Essa maneira simples como a rádio é conduzida é elegante e realizada puramente dentro do beneficial para a imersão, e eu particularmente adoro essa abordagem. Bom, por fim eu gostaria de falar bem brevemente sobre a questão da exatidão histórica em The Saboteur. Não há nenhuma. Esse jogo toma muitas liberdades e nem se leva tão a sério pela maior parte do tempo. Então não espere que muita coisa esteja correta. No geral, o que esse jogo acerta 100% é que teve uma guerra, depois outra, as duas foram mundiais e a gente tá na segunda. Pessoalmente, eu não me incomodo nem um pouco com isso, mas de tudo que tem de errado com esse jogo, teve um pessoal que escolheu ficar bravo justamente com a questão da fidelidade histórica. Nós, do meio acadêmico, chamamos essas pessoas de nerds. Essa gente apanhava na escola, mas pelo visto,
não o bastante. Um fato curioso é que não só o Shan foi inspirado em uma figura real, como tal figura também foi o protagonista do primeiro protótipo de Dessabotor que eu citei no começo. William Grover Williams foi um piloto inglês, e o vencedor do primeiro Grand Prix de Mônaco. Ele também foi um agente do SOE e uma das cabeças por trás de um colossal sistema de tráfico de informação e células de sabotagem na França durante a guerra. Infelizmente, Williams acabou falecendo sob custódia no campo de Sachsenhausen, em 1945. E como eu já dei a entender, esse jogo não faz muito jus à história do cara, ou a qualquer tipo de história, e mesmo assim, ele foi só uma inspiração, e o Shan não deveria ser uma retratação fiel dele de qualquer maneira. Então eu recomendo fortemente a leitura e pesquisa sobre o homem, com minhas desculpas por não disponibilizar mais tempo para falar sobre ele aqui. Para um shooter, o gameplay de Dessabotor é bem medíocre. Eu gosto do feeling das pistolas e da Sten especificamente. As pistolas têm um estalo bem característico de cartuchos pequenos e eu adoro isso. E a Sten silenciada é tão estereotipicamente gostosa de atirar. Eu não sei, é alguma coisa na combinação do som que ela faz e o impulso que ela dá. O resto das armas são simplesmente construídas de maneira errada. O sentimento que eu tenho com o feedback dos fuzis de ferrolho é similar ao que eu teria se eu pegasse uma vassoura como se fosse um fuzil e imitasse um disparo. E isso também é um problema com as escopetas, que simplesmente não têm o feeling que elas deveriam ter. No arsenal do jogo tem quase todas as armas que você esperaria de um título de Segunda Guerra. E mais alguns modelos fictícios, pertencentes a também fictícia unidade contra-terrorista da SS. Tudo o que eu acabei de citar pode ser encontrado à venda nos demais mercantes clandestinos espalhados pela cidade. Geralmente eles operam em bancas de feiras montadas nos becos e vielas, onde os mendigos de Paris viviam e fornicavam, antes de serem coletados pelo Partido Nazista e mandados para Struthof. Pessoalmente, eu acho o mercado negro e a economia desse jogo uma palhaçada completa, mas eu vou falar melhor sobre isso em breve. Os tiroteios em Dessabotor são razoáveis, porque os inimigos são espertos o bastante para te flanquear sempre que possível, e na dificuldade máxima eles te matam em segundos se você for pego dando mole. No entanto, uma coisa que eu odeio é o sistema de HP, que é daqueles regenerativos. Esse sistema é uma completa bosta e, francamente, ninguém com a cabeça no lugar gosta da ideia de só precisar passar alguns segundos encolhido atrás de uma lixeira para escapar da morte. Considere esse pequeno segmento uma carta aberta a todos os desenvolvedores que possam estar assistindo isso. Parem de usar esse sistema em seus jogos, por favor. Ele até que funciona bem em FPS online, mas fora disso ele só me faz querer martelar minhas bolas com uma marreta, porque até isso é uma experiência mais divertida que jogar um jogo com HP regenerativo. E falando em martelar bolas, matar um soldado inimigo usando melee te dá a opção de usar o uniforme dele como disfarce, mas existem takedowns discretos para isso, então você não precisa engajar numa luta a não ser que por algum motivo você queira. No quesito campanha, Dessabotor é interessante porque em boa parte das missões o jogo se limita a te dizer o que fazer, mas não como. Isso deixa um bom espaço para você abordar as missões de múltiplas formas diferentes, o que é o mínimo que qualquer sandbox deveria fazer. Por exemplo, em um certo momento na história, conhecemos um legionário chamado Le Crochet, e ele passa a nos dar missões que giram em torno de providenciar apoio remoto a alguns de seus homens que ainda resistem no norte da África, seja através da criação de intriga política via assassinato, ou através de atentados contra a já sofrida logística alemã. Em uma dessas missões, o cara nos informa sobre uma base de abastecimento de dirigíveis que levam suprimentos para o Africa Corps, e como seria engraçado se alguém fosse até lá e fizesse um Hindenburg 2.0. Como concluir tal tarefa? Me diz você. E se você adquirir um uniforme nazista e plantar explosivos em todos os alvos sem ser percebido e sem dar um único tiro? E se você usar uma antiaérea inimiga contra o inimigo? Sabe quem também gosta de matar nazistas? Franceses. Utilize telepatia para chamar um grupo de apoio da resistência, que por sua vez utilizará teleporte para chegar até você. Nesse ponto você pode usar o seu singelo pelotão para gorilar a missão. Nenhum dos seus homens sobreviverá tempo suficiente para fazer a mínima diferença. Provavelmente porque você não investiu em armas melhores e soldados mais fortes. Tudo que você tem a princípio são camponeses tuberculosos, cujas armas não são apropriadas, nem mesmo para a execução da eutanásia de um streamer. Você pode acabar se esquecendo que essa feature existe, e eu não te culpo. Nesse momento pode ser que você se lembre que o seu personagem é de fato irlandês. Grude algumas bombas na lataria do seu carro e comece a sua chacina com uma entrada triunfal. Não se preocupe tanto com danos colaterais a transeuntes inocentes.
Se você parar pra pensar, a culpa é do Partido Nacional Socialista Alemão, que me obrigou a recorrer a tais métodos. Infelizmente, nem toda missão é tão aberta. Algumas das piores são as mais lineares, mas a maioria delas ficam pro final do jogo. Depois que a história termina, o que resta é o mundo aberto de Paris. O mapa de Dessaboteur é um dos meus favoritos de todos os jogos de mundo aberto que eu já joguei, mas, a princípio, Paris não é tão agradável. Nas zonas onde a ocupação nazista é forte, o sentimento de miséria é tangível. O jogo utiliza muito bem o preto e branco na mecânica territorial, e nessas áreas só algumas cores se destacam, como o vermelho do sangue dos banners do partido que foram pendurados aos montes pela cidade, ou o azul associado à resistência. Esse pode ser visto em peças de roupas usadas por certos personagens, ou em gravuras desenhadas em becos e vielas para demarcar bases. Os checkpoints que separam os distritos geralmente têm carcaças de cachorros e cavalos em volta, e nos distritos onde a ocupação é forte, é possível ver pessoas sendo paradas randomicamente na rua e assediadas por soldados alemães. Uma cena relativamente rara nessas áreas são fuzilamentos, que nós somos recompensados por impedir. Quando você liberta uma dessas áreas, uma explosão de cor surge de um ponto central devolvendo vida à região. E é através desse processo que dá pra perceber o trabalho fenomenal que fizeram com a ambientação desse jogo, porque certos locais ficam irreconhecíveis depois da liberação. E sem sombra de dúvida tem beleza pra se apreciar em Dessaboteur. Seja no campo rural, onde tem as fazendas leiteiras e os vinhedos, na cidade costeira de La Havre, o único local do mapa com presença da Kriegsmarine, ou até mesmo no distrito da Luz Vermelha, onde ocorre o meretrício e o lenocínio. Às vezes só dirigir sem rumo por esses lugares, curtindo a playlist do jogo, tem o potencial de ser gratificante. Em contraste a esse passeio relaxante, as fugas e perseguições desse jogo são algumas das melhores que o gênero tem para oferecer, especialmente nos níveis mais altos de alerta. No alerta máximo, Paris vira um pandemônio. Mulheres tentam desesperadamente reinserir seus filhos de volta em seus úteros. Homens darão cambalhotas para dentro do rio Sena para nunca mais serem vistos. Tanques serão mandados à sua procura e a Luftwaffe será acionada para transformar o seu carro numa peneira flamejante com rodas nas laterais. É uma experiência e tanto. E falando em perseguições, os veículos têm um feeling consistente com o que se esperaria de uma retratação de carros de época. Eles são bem pesados e talvez demore um pouco para se acostumar com eles dependendo de qual jogo você esteja vindo. Eu pessoalmente não me incomodo com a direção, e a variedade de veículos é boa. Mas uma coisa estranha é que por algum motivo os desenvolvedores fizeram questão de espalhar um monte de rampas pelo mapa. E eu não sei por que eles pensaram que isso se encaixaria bem no jogo, porque a física é rígida ao ponto de ser quase impossível capotar um carro. Então quando você tenta fazer um desses saltos, você sente o peso dos carros como nunca, e a parada simplesmente não sai da maneira que deveria. E sim, o resultado é o mesmo até com os carros esportivos. Eu decidi dar ênfase nesse detalhe porque pra mim ele é outro bom exemplo do quão indecisos os desenvolvedores desse jogo estavam em relação ao tom que ele deveria ter. Por outro lado, uma feature que faz sentido e até se encaixa bem com o protagonista é que cada carro do jogo é tratado como um colecionável, e coletar um exemplar de cada um dos modelos civis, militares e esportivos é um requerimento para desbloquear a capacidade de salvar tanques nas garagens. Essa é uma forma bem legal e criativa de dar ao jogador algo pra fazer, sem ser arcade ao ponto de quebrar o clima e a imersão. Mas pra cada coisa legal que esse jogo faz, ele também faz outra extremamente retardada e sem graça que quase anula a anterior. Porque deixa eu te contar um segredo. Convencer a tripulação de um tanque a sair do útero metálico que protege eles de você não é fácil. E o processo geralmente envolve jogar um monte de granadas na direção geral do tanque até que ele esteja a ponto de explodir. De forma que a tripulação vai ter que aceitar o seu destino e escolher entre morrer com uma bala no crânio ou ser lentamente carbonizada dentro do que é essencialmente uma panela do tamanho de um elefante. Em outras palavras, infelizmente não dá pra roubar um tanque na marra. Mas, convenientemente, você pode encontrar cada um dos modelos de tanques que o jogo tem pra oferecer abandonados pela zona rural de Paris. Porque sim, os nazistas abandonaram mesmo material valioso e semi-intacto num centro populacional habitado por milhares de pessoas que odeiam eles, num país que eles acabaram de conquistar. Ok. Você tá vendo o que eu quero dizer? Pra te permitir salvar tanques nas garagens pra começo de conversa, o jogo te faz completar uma lista inteira de colecionáveis. Mas na hora de pegar um tanque pra valer, o jogo não sabe deixar as coisas interessantes. E o pior é que a maioria dos tanques tem alguns compartimentos de combustíveis explosivos na fuselagem, e esses são essencialmente pontos fracos pro jogador despreparado ainda poder danificar ele sem granadas nem lança-foguetes. Mas depois eu fiquei pensando, será que aquilo não era um bom jeito de fazer a tripulação sair pro jogador poder entrar? Seria irado se o jogo usasse um sistema desses, porque assim, cada encontro com um tanque no mundo aberto seria praticamente uma mini boss battle. Mas eu nunca consegui fazer o piloto de um tanque deixar a cabine só atirando nessas coisas, então, pelo visto aquilo ali é só um monte de nada mesmo. Em termos de modificações para veículos, o jogo oferece upgrades de blindagem, mas nada muito além disso. As únicas exceções são o carro do Dirker, que já vem com nitro, e a Aurora, que pode receber upgrades de nitro e uma MG
RG-42 remota como recompensas de perks. Para explicar bem brevemente, perks são as recompensas que o jogo te dá por concluir certos desafios. Por exemplo, faça um certo tanto de collaterals e desbloqueie um fuzil especial, coisas assim. Eles são divertidos e ajudam um pouco a prolongar a vida do jogo. Mas além dos veículos, o segundo meio de locomoção e exploração que o jogo oferece é o parkour. O parkour pode ter um valor estratégico na hora de alcançar um ponto de vantagem, ou para o jogador se infiltrar numa área restrita sem um disfarce. Mas ele também pode ter um papel lúdico na busca por colecionáveis, dos quais temos dois tipos. Esses seriam os cartões postais e certos pontos no topo de monumentos famosos que, quando alcançados, nos providenciam 360 da cidade. Mais ou menos que nem no Assassin's Creed. E qual é a recompensa que recebemos por esses colecionáveis? Eu não sei. Eu nem sei se tem uma recompensa. Eu não corri atrás de pegar tudo pra saber. Eu preferi dedicar o meu tempo a atividades mais interessantes do mundo aberto, como caçar carros pra minha coleção e cometer atos de ciência. E falando nisso, tem uma coisa irada que dá pra fazer no mundo aberto. Uma parte importante da mecânica de stealth de The Saboteur é que toda vez que você dispara uma arma ou detona um explosivo, ou se algum soldado alemão acha o corpo de outro soldado, uma zona de suspeita vai se formar ao redor daquele ponto central, representada por um círculo amarelo no minimapa. E quando alguma dessas coisas ocorre, uma viatura da RER vai vir para deixar uma unidade de resposta no local para investigar. E se por acaso ainda houverem civis perto ou dentro da zona de suspeita, eles serão abordados, presos e, em alguns segundos, um caminhão de transporte vai chegar para levar o suspeito sob custódia. É isso mesmo que você ouviu. Civis podem pagar pelos seus crimes em The Saboteur. Pera lá, Borges, diz você. Esse é você, o telespectador. Colecionar carros? Incriminar franceses? Num jogo de guerra? Como assim essas são as atividades mais interessantes que você encontrou no mundo aberto? Ah, meu jovem. Vamos então falar sobre isso. Porque como jogo de mundo aberto, The Saboteur é um belíssimo pedaço de cocô. Ok, permita-me explicar. Uma vez que você termina a campanha e as missões secundárias, o que resta para fazer no mundo aberto é a destruição dos alvos de free play. Esses alvos podem ser qualquer coisa, de holofotes, armas antiaéreas e até foguetes V2. E se eu te dissesse que não é divertido ir limpando uma região de pouco a pouco, eu estaria mentindo. Você pode bolar estratégias e experimentar com as ferramentas que o sandbox te dá, só que sem as rédeas do objetivo pré-determinado de uma missão. Mas o problema é que é só isso. É só o que o mundo aberto te oferece. E lembrando, o mapa é gigante, com vários distritos, contando Saarbrücken. E uma hora você vai se ver num ciclo de trocar tiro, explodir coisas e ir até lá do outro lado do mapa para repetir o processo. E esse ciclo vai ficar chato bem rápido. Então, uma vez que você tenha terminado a campanha, The Saboteur se torna um jogo que é melhor jogado à prestação. Ou não, na real, porque supondo que você fique de saco cheio e largue o jogo por, vamos dizer, umas 2 semanas, quando você voltar, você pode se sentir compelido a começar tudo do zero para ser mais interessante. O mesmo processo vai ocorrer de novo e você vai largar o jogo de novo. Só que agora você já passou pela campanha 2 vezes. E você sabe o que te aguarda depois. De forma que dessa vez você vai largar por 1 mês, 2 meses, 1 ano, até você decidir que não vale a pena voltar. Não tem nada pra ver que você já não tenha visto, e não tem nada que você tenha visto que vale a pena ver de novo. E os alvos de free play nem são tão interessantes assim pra começo de conversa. Eles são só coisas que ficam espalhadas pelo mapa esperando pra serem destruídas. Por exemplo, tem um tipo de alvo que são os generais. Eles são literalmente só NPCs que ficam parados na porra de uma esquina, com a proteção de somente 2 guardas. E a qualquer momento do jogo, você pode simplesmente chegar de carro, dar um tiro na testa deles e ir embora. Talvez eu não tenha sido claro bastante, então permita-me ser mais direto. Matar um general e destruir um alto-falante são 2 tarefas igualmente fáceis nesse jogo. Ambas têm o mesmo impacto no mundo à sua volta, e mais importante, ambas são chatas pra caralho. Eu não sei quem entre vocês vai lembrar disso, mas no Mercenaries tinha o esquema do deck de 52. O deck era referente a 52 alvos de alto valor, associados em diferentes níveis às forças norte-coreanas. Faz um bom tempo que eu não jogo Mercenaries, então eu não lembro muito bem como essa mecânica funciona. Mas até onde a minha memória me leva, eles não ficavam simplesmente marcados no mapa como qualquer outra missão secundária. Para desbloquear a locação deles, você tinha que fazer certas missões, ou coletar intel de alguma maneira ao longo do jogo. E quando você descobria a locação de um deles, não era só o caso de simplesmente ir lá e matar o cara, porque, como todos sabem, defuntos são surpreendentemente resistentes à tortura, de forma que não dá pra tirar muita informação deles.
Com isso em mente, é preferível a captura do alvo com vida, o que é incentivado por uma recompensa monetária significativamente maior. Isso deixa as coisas mais difíceis, porque os alvos desse jogo geralmente eram caras muito putos, portando metralhadoras RPD. O que você tinha que fazer era chegar na cara deles sem morrer, mandar um karate chop na jugular deles e chamar um helicóptero num lugar apropriado para pouso para realizar a extração. Tudo isso enquanto você estava sob fogo inimigo pesado vendo a sua munição acabar. Isso era uma atividade secundária bem legal, e a expectativa natural do jogador é que, com novos títulos da franquia, ou até novos projetos, nós iríamos ver a evolução e a diversificação desse tipo de mecânica. Mas, em The Saboteur, esse aspecto foi simplificado ao extremo. Os generais podiam ter um mínimo de identidade, que nem os alvos do deck, tendo cada um seu próprio modelo de personagem, nomes e dossiê com flavor text. Eles podiam ter rotinas no mundo aberto, onde em certos horários eles se moveriam de ponto A até ponto B, de forma que você poderia escolher entre pegar eles na rua, ou em casa, ou no escritório, ao invés de só encontrar eles parados na rua. E pra pegar um vivo, você teria que nocautear o cara, botar ele no porta-malas de um carro e levar ele até um ponto de encontro com o pessoal do SOE, que dali levariam ele dentro de uma mala pra Inglaterra. E se você quisesse matar eles, você teria que fotografar o corpo com uma daquelas câmeras antigas e entregar a câmera pro pessoal do SOE pra eles confirmarem a morte. De uma maneira ou de outra, isso enriqueceria a experiência do jogador, além de dar mais profundidade pro stealth, especialmente pro lance dos disfarces. A gente ia ver a evolução e a adaptação de um conceito, e não uma simplificação grosseira. Mas ainda no tema de decisões imbecis que deixam o mundo aberto mais genérico e ou vazio, tem mais uma coisa que eu detesto nesse jogo. Lembra quando eu disse que eu achava o mercado negro e a economia do jogo uma palhaçada completa? Pois é, o motivo dessa ser minha opinião é que a forma como eles decidiram trabalhar o aspecto da aquisição de equipamento fudeu completamente com qualquer tentativa minha de entrar no clima do jogo. Eles querem te vender que você é um guerrilheiro lutando contra um exército gigante, mas na hora de conseguir o equipamento que você precisa para vencer, você pode simplesmente ir na Ammunition que botaram na esquina para o seu conforto e conveniência. É irritante quando as pessoas comparam todo o jogo de mundo aberto a GTA, mas às vezes as desenvolvedoras também não se ajudam. Se o teu jogo tem uma premissa e um mundo completamente diferentes de qualquer coisa que GTA tenha feito até hoje, então talvez ele devesse funcionar de forma diferente de GTA, não é verdade? Que tal se eu tivesse que roubar as coisas que eu preciso dos nazistas ao invés de só comprar? Na primeira missão do jogo, com o Luke, a gente faz isso. Nós invadimos um pequeno depósito para roubar explosivos. Mas se você tentar jogar o jogo inteiro assim, adquirindo equipamento só dessa forma, você vai descobrir que não é viável, porque as caixas de armas e explosivos são bem raras, e elas não respawnam depois que você as quebra. E nem sempre elas vão ter o que você precisa, muito menos em quantidades razoáveis pro quão escassas elas são. Tá vendo agora qual é o meu problema com esse jogo? The Saboteur é um jogo bem básico, bem pele e osso. A Pandemic teve que tirar muita coisa dele para ele sequer existir como a gente conhece. Ele ainda tem os seus momentos, por bem ou por mal, mas não dá pra dizer mais do que isso. E ok, eu entendo isso. Isso não invalida nenhuma das minhas críticas ao produto final, mas eu entendo como e por que ele saiu desse jeito. Agora, o que eu não consigo entender, e nem achei nenhuma explicação sobre, é como uma empresa como a EA não pulou em cima da oportunidade de dar continuidade a Saboteur como franquia. Absolutamente todo mundo estava implorando por The Saboteur 2. E o próprio pessoal da Pandemic já estava falando sobre uma continuação, mas por qualquer motivo, nunca rolou. O ex-funcionário daquela entrevista que eu citei no começo disse o seguinte sobre o futuro do jogo: eu não culpo a EA pelos problemas do estúdio, mas eles serão responsáveis pela morte lenta que The Saboteur vai sofrer. E infelizmente, mais de uma década sem notícias de um futuro para a franquia o provaram certo. Eu acho que eu já discuti tudo o que tinha para ser discutido sobre o jogo em si, e eu espero ter providenciado informação suficiente sobre o estúdio para meio que vocês entenderem por que ele saiu desse jeito. Eu quis dar ênfase nisso para não ser injusto. Mas antes de finalizar, eu queria jogar para vocês a seguinte pergunta: por que as poucas pessoas que lembram desse jogo lembram dele como se ele fosse uma obra-prima? Tipo, eu entendo gostar do jogo, porra, eu mesmo gosto dele bastante. Caso contrário, eu não estaria falando dele aqui. Mas obra-prima? Cacete! E não é exagero meu, pode olhar no YouTube ou pela internet. As pessoas falam disso aqui como se fosse o ápice da Pandemic. E eu acho que o fato desse ter sido o último jogo deles meio que contribui para essa noção. Mas, mano, pelo amor, tenham critérios. O tanto de gente que eu encontrei repetindo o mesmo palavreado, os mesmos jargões, é meio bizarro até. Eu não julgo ninguém por conseguir se divertir ou por conseguir gostar desse jogo. De novo, eu mesmo consigo. Mas palavras têm significado. E esse não é o significado de obra-prima. Por mais que a Ubisoft e a Rockstar tentem fazer parecer.
Bom, por enquanto é só isso que eu tenho a dizer sobre o jogo no canal. Eu honestamente me diverti mais fazendo esse vídeo do que jogando a parada, e isso diz muita coisa sobre The Saboteur. Mas agora para um assunto diferente, recentemente eu postei um vídeo de Postal 2 que trouxe muita gente pro canal. E para esse pessoal eu quero dizer algumas coisas importantes. Eu não tenho muitas formas de interagir com vocês. Os meus únicos recursos no momento são a aba da comunidade e as seções de comentários dos vídeos. Então se vocês tiverem algo a dizer, é assim que eu vou ouvir. Pelo menos até eu achar uma plataforma melhor. Eu nem sempre sei o que dizer, então eu não prometo sempre responder os comentários, mas eu faço um esforço. A outra coisa importante que eu queria avisar é que eu não monetizo esse canal. Então se a Susan estiver passando anúncios aqui, pode ativar um adblock à vontade, eu não ligo. E eu acho que por enquanto é só isso. Muito obrigado pela presença e pela paciência daqueles que ficaram esperando por esse vídeo. Fiquem agora com uma apresentação especial. Dance me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic till I'm gathered safely in. Lift me like an olive branch and be my homeward dove. Dance me to the end of love. Dance me to the end of love. Oh, let me see your beauty when the witnesses are gone. Let me feel you moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of.